Eu quero, nesse momento, pensar com você um pouquinho sobre a história de dois irmãos, Esaú e Jacó, e a forma com que Esaú menosprezou a bênção de Deus, trocando por um prato de lentilha a bênção que ele teria direito, a bênção da primogenitura. Está lá em Gênesis, nós vamos ler juntos, livro do Gênesis, capítulo 25, verso 29. A palavra de Deus diz assim: Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Então Esaú disse: Está bem, estou quase morrendo. E que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez o juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Eu li Gênesis 25, do verso 29 a 34, na nova tradução da linguagem de hoje. Facilita um pouco mais a nossa compreensão. Esaú troca o seu direito de filho mais velho, de primogenitura, por um prato de lentilha, um refogado. Estava pensando nisso muito sério esses dias. E Deus falou no meu coração, pensando um pouquinho sobre esse prato de lentilha. Diferença faz na hora da fome comer um prato de lentilha ou um estrogonofe daqueles mais saborosos? Para quem está com fome, já dizem que o melhor tempero de comida é a fome, não é? Mas em determinadas ocasiões e dependendo das circunstâncias, um prato de lentilha pode levar o homem a uma derrota muito grande. Quero que você entenda melhor um pouco essa história que nós acabamos de ler. Talvez você não esteja familiarizado com o texto bíblico. Esaú e Jacó, eles eram irmãos gêmeos e filhos de Isaac, não é? Que era filho de Abraão. E eles tinham uma promessa que a partir de Abraão, Deus iria fazê-los uma grande nação. E então, Isaac, filho de Abraão, agora tem os seus filhos, e a partir dos filhos de Isaac, Deus iria cumprir a promessa que havia feito. Grande responsabilidade. Eu queria receber a sequência desta bênção que Deus havia determinado a Abraão, é aquele que Isaac abençoasse, transferisse, né, passasse aquela bênção que o Senhor, aquela promessa que o Senhor fez a Abraão. E já quando eles estavam, a esposa de Isaac, Rebeca, estava grávida, já foi dito que o filho mais novo, mais velho, seria escravo do mais novo. Logo ali já havia sido feito, quando eles nasceram, uma promessa, porque já havia uma disputa no nascimento. Nós não vamos ler devido ao nosso tempo, mas quando Isaac teve seus filhos gêmeos, o primeiro que saiu foi Esaú e Jacó veio agarrado no seu tornozelo, segurando pelo tornozelo. Então, desde ali existia uma disputa entre eles. Encurtando a história, e depois você pode ler isso, Jacó queria a bênção que quem tinha direito era o seu irmão Esaú por ter nascido primeiro, por ser o filho primogênito. Um dia, o que acontece? Um dia, Esaú chega cansado, né, da sua caça e com fome, e Jacó estava com ensopado, com um prato de lentilhas já pronto. E Esaú com aquela fome, nós lemos aí a ponto dizendo: vou morrer de fome. Jacó oferece para ele, em troca do seu direito de filho mais velho, seu direito da primogenitura. E Esaú aceita a troca.
Na hora ele come a lentilha, o prato de lentilha, aquele ensopado, e aquilo mata a sua fome. A fome momentânea que ele estava naquela ocasião, mas levou ele a perder a bênção. E isso fez com que ele sofresse, com que ele levasse as consequências de uma escolha mal feita. Com essa pequena história nós podemos tirar algumas lições, alguns exemplos de alguém que troca a maior bênção que um filho poderia ter, que era o da primogenitura, por um desejo temporário. Segundo a Bíblia, nessa ocasião, o pai dava ao filho mais velho os privilégios de herdar uma porção dobrada dos bens do pai. Então ele recebia uma parte maior da herança e ele também teria o direito de exercer o sacerdócio familiar. No caso, Esaú, ele seria o primeiro neto de Abraão e assim receberia, então, como eu já disse, aquela promessa que havia sido feita. Mas, nesse momento, ele estava cansado e com fome. Nesse momento, ele desgastado. E ele prefere comer aquele prato de ensopado e saciar a sua fome, dessa forma trocando todas as bênçãos por um prato de lentilha. E isso deve nos levar a uma reflexão. Onde já se viu alguém trocar uma bênção dessas que nós lemos aqui e que Esaú sabia, por causa de uma fome, uma necessidade momentânea. Esaú poderia ter esperado por um momento ali e ter feito seu próprio guisado. Mas sabe o que acontece? Ele não esperou. Teve paciência, desprezou o direito da primogenitura, desprezou a bênção que ele tinha direito em troca de um desejo momentâneo. Verso 34, a parte B, diz: E foi assim que Esaú desprezou os seus direitos de filho mais velho. Sabe, meu querido ouvinte, nós hoje muitas vezes trocamos a bênção do Senhor por passageiros prazeres, por passageiros momentos ali, momentos de prazer, sabe, por coisas tão passageiras que vão apenas satisfazer a nossa carne. Coisas que a pessoa diz, mas eu não aguento mais, eu não suporto mais, de que me adianta esperar? E a pessoa acaba fazendo, tomando decisões que vão roubar-lhe a bênção do Senhor. Eu te pergunto, será que vale a pena? Será que vale a pena negar, rejeitar as bênçãos do Senhor, o plano do Senhor, o propósito do Senhor, por esses prazeres momentâneos? A pessoa fica, será que vale a pena eu abrir mão dos prazeres deste mundo em troca da minha salvação? Será que vale a pena eu trocar a satisfação de alguns desejos momentâneos por a bênção do Senhor? Sabe, nós precisamos pensar seriamente. Mas infelizmente muitas pessoas estão dizendo que não suportam mais, diante de uma enfermidade, de uma crise familiar, de um desemprego, e a pessoa diz, eu não aguento mais. E vão fazer coisas que desagradam ao Senhor. E vão fazer coisas que vão perder a bênção do Senhor. Por uma necessidade momentânea. Por uma dificuldade momentânea. O problema é que muitas vezes nós não sabemos esperar as promessas do Senhor. Muitas vezes nos falta ao homem paciência para esperar e então vai cedendo às pressões por achar de que nada adianta esperar pelas promessas. Porque no momento ela não pode nos ajudar. Sabe, quando nós passamos por alguns momentos que está tão difícil e a gente acha, mas não adianta. E as promessas do Senhor? Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e não é assim. O que Esaú diz aqui? De que me adianta esse direito de filho mais velho se eu estou com fome agora? De que me adiantam essas promessas das bênçãos se o meu problema é agora? Isso ele iria usufruir quando seu pai morresse, quando estivesse no fim da vida do seu pai? Ele não pensou que
ele estava tomando uma decisão tão errada. Ele não deu valor ao grande plano que Deus tinha para a vida dele. E eu vou te falar, muitas pessoas, muitas vezes também, não têm dado valor aos planos e aos propósitos de Deus para as suas vidas, as promessas de Deus para as suas vidas. As pessoas têm menosprezado e ficam murmurando, reclamando e não valorizam. Mas eu te pergunto, de que adianta um prazer passageiro e perder a paz e o sono e a vida eterna? De que adianta um prazer momentâneo, passageiro, se tomar uma decisão que vai te satisfazer momentaneamente? Ou às vezes que nem satisfaz, porque a pessoa acha que é aquilo que precisa e na verdade não é. Muitas pessoas estão achando que estão perdendo as suas vidas porque servem a Deus, estão perdendo as oportunidades porque estão fiéis ao Senhor, obedecendo e às vezes acham, mas estou perdendo tanta coisa. Será que vale a pena? Vale a pena trocar uma eternidade por coisas momentâneas? Por matar a fome no momento? Esaú comeu o prato de lentilhas. E eu pergunto para você, matou a fome dele que ele estava naquele momento? Sim, matou a fome. Resolveu o problema momentâneo? Sim. Mas sabe o que aconteceu? Quando chegou a hora de receber aquela promessa, aí ele já tinha rejeitado. E Jacó acabou tomando a bênção, que era por direito dele inicialmente. E a Bíblia nos diz que ele arrependeu profundamente. Olha o que diz o verso 36 em diante. Esaú disse, esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu, eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém Esaú insistiu, será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe a mim também, meu pai. E começou a chorar alto. Quando chegou a hora de receber a bênção, Esaú desesperou-se. Por quê? Porque lá atrás ele tinha tomado uma decisão que não deveria ter tomado. Lá atrás ele preferiu um prato de lentilha. Ele fica agora se fazendo de vítima, né? Dizendo que Jacó enganou. Realmente Jacó usou de malandragem para com seu irmão Esaú. E Jacó sofreu as consequências por isso também. E é outro assunto. Mas depois que Jacó fez a proposta, Esaú aceitou. Ele poderia ter rejeitado. Esaú poderia ter rejeitado se ele valorizasse as promessas, a bênção de Deus. Mas ele não valorizou, então ele teve a escolha. É a mesma coisa que as pessoas dizem hoje. Muitas pessoas dizem, mas o diabo é tão forte porque foi uma armação, porque a minha carne, porque... Não, há uma escolha. Tem o direito de escolher, sim. Se tivesse valorizado mais as coisas de Deus, Esaú chorou e seu pai Isaac não pôde fazer nada, sabe por quê? Porque foi escolha dele, foi opção dele, o pai dele não pôde fazer nada, pelo contrário, amaldiçoou, dizendo que ele e os seus iriam servir ao seu irmão. E sabe, meu amado, essas promessas aqui de Esaú, elas ainda perduram até hoje. Aquele grande conflito que existe entre o povo judeu e os palestinos, que até hoje não tem a sua terra ainda declarada e vive aquela luta. Por quê? Por causa de uma decisão errada. Uma decisão, um momento, 5 minutos de bobeira, não é? Deu tudo essa consequência. Hebreus 12, 16 diz assim, tomem cuidado também, para que ninguém se engane, se torne imoral ou perca a respeito das coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois
ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Você está entendendo que gravidade é isso? O autor aqui da carta aos Hebreus nos exorta a não sermos igual a Esaú. Sabe, nós precisamos cuidar para não ser assim. Ele só se arrependeu quando viu o que tinha perdido. E eu vou te falar, muitos só vão se dar conta do que estão fazendo com as suas vidas hoje, quando estiverem diante de Deus prestando contas, e aí já será tarde demais. Deus não vai poder fazer nada, respeitando as escolhas do homem aqui e as consequências por cada escolha. Isso é muito sério. Isso é algo que precisa nos levar à reflexão. Eu quero convidar você que talvez me olhe agora, me ouve agora, e você está longe dos caminhos do Senhor, tem tomado decisões erradas na sua vida, tem feito coisas que têm te afastado de Deus. Volte para Deus o mais rápido possível, confesse os seus pecados e Ele lhe restituirá o que é seu. Você volta novamente se você confessa os seus pecados. Tem o perdão. Mas volte, sabe? E depois, aguenta firme a provação. Aguenta firme, não desanima, não ceda. Meu amado, vale a pena esperar o tempo certo de Deus, porque o Senhor é fiel e recompensa. E quando você chegar diante de Deus, vai ouvir aquelas palavras mais lindas, Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, não é? Que coisa maravilhosa! Você pode receber isso, pode experimentar isso. Mas que triste, não é? Esaú troca a primogenitura por um prato de lentilhas, porque estava com fome e não soube esperar um pouco mais a provisão do Senhor. Esaú desprezou a sua herança. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú desprezou o direito de ser líder da adoração a Deus na sua família, desprezou a dupla porção da herança que era dele por direito à bênção do concerto que Deus tinha feito lá, da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Ele desprezou no ímpeto, no cansaço da fome. Ele não teve autocontrole, domínio próprio para dizer não a uma necessidade momentânea e desprezou as bênçãos espirituais por como nós lemos lá no início, um guisado vermelho. Jacó fez esse guisado, Esaú comeu porque estava cansado. Que pouco valor Esaú deu à primogenitura, e usando a livre escolha dele, ele optou trocar a bênção pelos prazeres momentâneos e efêmeros. Jacó, seu irmão, desejou as bênçãos de Deus, e a partir dele, a partir da vida de Jacó, vieram as 12 tribos de Israel, e através da tribo de Judá veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha que coisa! Essa história poderia ter sido de Esaú, mas não foi, porque ele não soube esperar. Ele não teve paciência. E o Senhor falando ao meu coração que muitos cristãos hoje são como Esaú, impaciente. Tentamos conseguir algo pelo próprio esforço e não quer esperar o tempo do Senhor. Qualquer área. Quer conseguir as coisas pela força. Seja um emprego novo, seja um ministério na igreja, seja algo familiar, seja os relacionamentos, quer conseguir pelos seus próprios esforços. E isso nos impede de receber a sabedoria de Deus e nós perdemos bênçãos maravilhosas que Ele iria providenciar para nós. Eclesiastes 3:1 nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. Meu amado, não troque aquilo que Deus tem reservado para você,
o seu direito de filho de Deus, a sua posição na igreja hoje, o seu crescimento espiritual, as bênçãos recebidas, o lugar onde Deus tem te colocado. Não troque o seu direito de primogenitura por algo momentâneo. Não troque aquilo que Deus quer fazer na sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Não troque por um prazer momentâneo. E o diabo oferece muitas vezes, através de pessoas, através de uma amizade interesseira, de uma alegria passageira, através de um almoço, para te fazer refém dos seus objetivos. O diabo quer te amarrar, ele quer te colocar como escravo. E começa com uma conversinha tão mansa, não é? Vem para cá, olha aqui, é melhor. Mas quem te chamou foi Deus. Não saia da posição que Deus te colocou para seguir homens. Cuidado. Sigamos confiantes na fé, sóbrios em tudo. Porque você sabe que Satanás fica rondando, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. Procurando alguém que tenha fome, colocando diante de nós as nossas fomes e ansiedades. Amizades do mundo, não é? Carências, relacionamentos, cargos, não é? Ministérios, fome por causa das coisas do futuro, desejos materiais, tantas coisas mais. Deixa eu falar para você, vigia. Vigia. Olha as brechas. Fecha elas. Não troque o melhor de Deus na sua vida por um prato de lentilhas. Faça como a Bíblia diz, Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite mal. Eu li Provérbios 3, 5, 6, 7. Esaú certamente não tinha noção do que ele estava abrindo mão ao vender o direito da sua primogenitura. Na ausência do pai, o filho primogênito era revestido de toda a autoridade, como eu já disse. E então o que nós encontramos aqui? Esaú abre mão de tudo isso. A mesma ignorância que Esaú abre mão, infelizmente, muitos cristãos têm feito. Abrindo mão das bênçãos, hoje não de Abraão, mas que nós temos através da aliança no sangue de Cristo Jesus. Abrindo mão por causa dos prazeres tão passageiros. E eu vou terminar. Esaú pagou caro por sua carnalidade, perdeu a bênção, arrependeu tarde demais. Não venda a tua primogenitura. Essa mensagem é um alerta para nós, para buscarmos a Jesus, a verdade, discernimento, não ceder a esses manjares perigosos que é colocado diante de nós, prazeres, coisas que agradam e muitas vezes vão logo na nossa lugar que está a fome mesmo. Creia, não desista, não importa a luta que você está enfrentando, Deus tem algo grande para aqueles que perseveram até o fim. Deus abençoe a sua vida grandemente. Descanse nos cuidados de Deus para você.